Meus irmãos, o Senhor Jesus falou de um dos temas deste livro de Atos, que é o testemunho cristão. E nós temos caminhado nesse sentido, o testemunho cristão, que é o testemunho do Espírito. E nós vimos aqui em Atos capítulo 22, o testemunho de Paulo em Jerusalém. No capítulo 23, o testemunho de Paulo diante do Sinédrio. E agora, o testemunho de Paulo diante do governador Félix. Nós vimos que há muita pressão sobre Paulo. Há uma carga, um peso, muitas acusações, muitos perigos. E é nesse momento, e nós enfatizamos mais isso semana passada, que Jesus aparece para ele. Veja Atos 23, 11. Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, ou seja, tenha ânimo, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O Senhor Jesus está preservando Paulo e está preservando então o testemunho de Paulo. Há uma música muito bonita e alguns detalhes na versão em inglês. A segunda parte da música diz: eu amo a sua voz. O Senhor me levou através do fogo. Na noite mais escura, o Senhor estava perto como nenhum outro estava. Eu te conheço como pai. Eu te conheço como amigo. Eu vivo na bondade de Deus. Em português ficou esse o tema da música, né? Bondade de Deus, que é em inglês também. Toda a minha vida o Senhor tem sido fiel. Toda a minha vida o Senhor tem sido tão bom. Com cada respiração que eu puder, eu vou cantar a bondade de Deus. Na noite mais escura, Ele estava presente e perto, como nenhum outro. Nós vimos então, irmãos, o testemunho de Paulo nesses contextos, e nós vamos ver hoje o caminho para nós testemunharmos. O que nós podemos tirar aqui como princípio da palavra de Deus, princípio bíblico, para o nosso próprio testemunho? Se nós queremos testemunhar, nós aprendemos nesse texto que nós precisamos reconhecer a rebelião espiritual do mundo, a decadência espiritual das pessoas sem Cristo. A humanidade não tem Cristo. O mundo está destinado à condenação eterna. E tudo será consumido pelo fogo. Paulo presencia constantemente esta depravação espiritual do homem. Neste mundo caído, você encontra aqui bajulação, mentira, conspiração. É exatamente por causa desta rebelião espiritual, desta falta de Deus, que nós precisamos testemunhar. A bajulação aqui, um com o outro, e o que Jesus presenciava constantemente no seu ministério. Mentira, falsas acusações, falsas palavras e conspiração. Eles queriam matar Paulo. Às vezes, irmãos, nós pensamos que esse mundo
é um mundo assim, mágico, fantástico, e que nós temos que aproveitar a vida neste mundo, sem Deus. E na verdade o apóstolo Paulo observa sempre o fundo, o plano espiritual, que é a humanidade sem Cristo. Nós só iremos testemunhar de Jesus, nós só iremos evangelizar, se nós reconhecermos isto. As pessoas que ainda não entregaram o coração para Jesus, a vida para Jesus, elas estão condenadas. E se elas partirem, elas vão experimentar a condenação eterna, banidos da face do Senhor para sempre, por toda a eternidade, sem qualquer saída, sem qualquer retorno mais. Irmão, se nós tivéssemos isso na mente, nós iríamos orar mais, evangelizar mais, amar mais, e pensar menos em nós mesmos, e menos nesta vida, porque esta vida passa rapidamente. Nós só iremos testemunhar do Evangelho de Jesus se nós tivermos a consciência de que as pessoas não têm Deus na vida. Como Paulo diz, sem esperança, sem Deus no mundo. Pense nisso. Você tem evangelizado? Você reconhece a rebelião espiritual do homem contra Deus neste mundo? Segundo, para testemunhar, suporte as adversidades. Isso nós temos visto aqui largamente. Vimos inclusive como machucava o coração de Paulo ver os seus compatriotas, os seus amigos, as pessoas com as quais ele conviveu e aprendeu. Agora todo mundo estava odiando Paulo, perseguindo, como foi em todo o seu ministério. Acusado, espancado, agora julgado e preso. O apóstolo escreve em 2 Timóteo 3,12, todos os que querem viver piedosamente, ou seja, dedicados a Deus, serão perseguidos. E em João capítulo 15, Jesus disse para os seus discípulos, se me perseguiram, irão perseguir vocês também. E no seu ministério em Atos 14, ele falava isso para os discípulos, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você quer ser cristão? Então é luta que você está abraçando nessa vida. Não é apaziguar, não é aliviar, não é sofrer menos, é ter a disposição para sofrer mais. Na revista missionária da PMT desse mês, tem um artigo muito interessante de uma irmã. E o título do artigo é, Senhor, que a minha vontade não seja feita. É a mesma coisa que dizer, seja feita a tua vontade, mas é uma forma diferente de ver a coisa, de pensar. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tem outro artigo de um missionário, cujo título é o seguinte, quando os planos de Deus se referem a mudar os nossos planos. Quando o plano de Deus é mudar o seu plano, o meu plano. Muita música evangélica fala assim, Deus irá realizar os seus sonhos. Você encontra isso na Bíblia? Você encontra o contrário.
Deus irá destruir os nossos sonhos e colocar o plano, a vontade dele no nosso coração. Porque Deus não sonha nada, Deus só tem vontade. O que Deus tem como vontade é o decreto de Deus. Você quer testemunhar? Você quer ser um cristão verdadeiro neste mundo? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Suporte as adversidades. Não seja um cristão que procura uma vida mansa, tranquila, suave, sem dificuldade, sem luta e sem lágrima, porque isso não existe. Para testemunhar, terceiro, consagre a sua vida. Paulo não tem medo de morrer porque ele sabe que a vida dele está nas mãos de Deus. Nem você, cristão, tem um controle da sua própria vida. Deus tem um controle da nossa vida. Deus deve determinar a nossa vida. Deus deve controlar tudo aquilo que nós somos e fazemos. Observe que quando Paulo ele vai apresentar a sua defesa, olha o versículo 14. Confesso-te. A palavra aqui, confessar, é a mesma palavra para testemunhar, confessar, assumir, autenticar. Algumas pessoas apresentaram uma forte acusação contra Paulo aqui. Alugaram até um certo orador chamado Tértulo. Paulo fala por ele mesmo, ele fala aquilo que é verdade. Mas os judeus chamaram este homem, que tem uma certa eloquência aqui, com muita bajulação diante do governador, e falaram o seguinte, olha o versículo 5. Tendo nós verificado que este homem é uma peste, uma praga, é um mal. E Paulo tem ouvido isso sempre. Você deve morrer, você não presta, você não vale coisa alguma, você é uma peste, você só atrapalha. É isso que Paulo ouvia constantemente. Ele recebia amor do Senhor Jesus, do mundo ódio, do mundo pedrada, exclusão, mas do amor, mas do Senhor Jesus e da verdadeira igreja e dos verdadeiros discípulos, o amor. Este homem é uma peste, ele faz confusão em todo lugar que ele vai, todo lugar que ele aparece. O comandante trouxe ele com violência, arrebatou ele da nossa mão, e agora o Senhor pode ouvir a acusação que pesa sobre ele. Paulo que tinha postura diante das autoridades. Paulo não era uma pessoa assim que queria falar o tempo todo, ele esperava o momento de falar. E ele falava o que era conveniente ao momento também. Olha só o versículo 10. Tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, aí ele falou. Postura. Tranquilidade. Na escadaria ele também pediu para o comandante, eu posso dirigir ao povo? Aí o comandante diz sim, aí ele fala. Quando ele ofende o sumo sacerdote, ele diz, eu não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então ele tem toda a disposição para confessar Jesus e falar Jesus, mas ele sabe se colocar também diante dos homens. Ele está dizendo o seguinte, aqui no versículo 14, eu sirvo ao Deus de nossos pais. Eu sirvo ao Deus da aliança. Segundo, ele diz, eu creio na palavra. Olha só, o versículo 14. Acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei, nos escritos dos profetas. Serviço, crença na palavra, crer, esperança em Deus,
tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Boa consciência. Eu me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens, ou seja, vive o que prega, prega o que vive. Coração sincero diante de Deus. Ele está dizendo, olha, eu creio, eu sirvo, eu espero em Deus e eu tenho boa consciência. Eu estava no templo, sem causar confusão, porque o missionário faz a obra, o cristão dá testemunho, mas sem confusão, sem ataque, sem desordem. Olha só o versículo 18, sem ajuntamento e sem tumulto. Eu vim trazer uma esmola à minha nação e fazer oferendas, e eu apenas disse que sou julgado por causa da ressurreição dos mortos. Você quer testemunhar? Consagre a sua vida. Porque olha só, Paulo diz o seguinte, eu me esforço para ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Se a pessoa tem uma vida torta, cometendo pecado escondido aos olhos dos homens, obviamente, uma vida dupla, uma coisa na igreja, outra coisa em casa, não tem uma boa consciência, fica martelando, você faz isso errado, você está vivendo na prática desse pecado, você não pode estar na obra porque a sua vida não é reta diante de Deus, essa pessoa não terá um testemunho poderoso neste mundo. Porque tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, diz Provérbios. Nós só damos testemunho de Cristo, nós só evangelizamos, nós realmente servimos a Deus quando nós temos uma consciência pura, dedicada, não a má consciência, que vive com uma acusação. Eu creio, eu sirvo, eu espero em Deus, eu tenho boa consciência. Por isso que ele é uma testemunha. Você quer testemunhar? Quarto, busque sabedoria, prudência e perspicácia no Senhor. Paulo apresenta a sua defesa aqui com habilidade, irmão. Com muita habilidade. Ele se comunica bem. E é importante desenvolver a comunicação. Esse é o lado humano da história aqui, por assim dizer. Não, a gente só busca Deus e ora, pede sabedoria. Não, mas tem algo que é também da responsabilidade do homem. Buscar comunicação com clareza. Veja que ele tem aqui habilidade para falar, se colocar e saber se comportar diante das autoridades, diante dos homens. Mas é claro que acima de tudo que ele poderia ter, tem a sabedoria do alto. Essa é que realmente importa mais. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. E Jesus até disse, olha, quando você estiver diante de alguma autoridade, não fique preocupado, o que eu vou dizer, o que eu não vou dizer, o que eu vou fazer? O Espírito Santo concederá sabedoria. Ele está nas mãos de Deus aqui. Prudência. Veja, habilidade, sabedoria, prudência. A prudência é aquele cuidado, atenção. Fala quando tem a permissão para falar, antes fica quieto. Ouça com cuidado, seja moderado, não atropele palavras. Fale pouco, como diz Provérbios, porque aí vai falar com mais precisão, com mais acerto. Prudência. Também nós vemos aqui a tal da perspicácia, inteligência,
discernimento. Jesus disse, seja simples como uma pomba, mas astuto, prudente, como a serpente. Simples, sim. Tolo, não. Então, Paulo apresenta aqui o seguinte: cadê as provas? Porque a palavra que aparece aqui no versículo 24 é de um julgamento formal mesmo. Apresentaram ao governador Libelo contra Paulo, uma acusação formal, é uma sentença. Aí Paulo diz, cadê as provas do que eles estão falando? Cadê? Cadê as testemunhas originais? Olha o versículo 19. Os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Pode acusar. Depois, mais para frente, ele vai dizer o seguinte, se eu cometi um delito, ou se eu fiz alguma coisa errada, estou pronto aqui para morrer. Ele fala isso. Mas cadê aquelas testemunhas que estavam lá em Jerusalém e levantaram as acusações? Cadê as provas? Cadê as testemunhas originais? E olha a diferença do primeiro discurso de Tértulo. Olha como ele começa, versículo 2. Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte. Isto reconhecemos com toda a gratidão. Parece o STF aqui, né, irmãos? Aquela bajulação, aquela coisa assim, exagerada. Um fica inflamando o outro, um fica assim, exagerando para o outro. O que isso ajuda na acusação? Observe aí. Nós estamos desfrutando de muita paz, porque por teu providente cuidados, o Senhor fez notáveis reformas. E o que tem a ver isso com Paulo? Observe como é uma coisa assim que não tem ligação com a outra. O que Paulo diz tem. Olha só, versículo 10. Tendo-lhe governador feito sinal que falasse, respondeu, sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Ele tratou da experiência de Félix, aí sim. O senhor já tem experiência, ou seja, já está habituado, conhece os casos, aí ele já começa a falar. Enquanto o primeiro falou, o Senhor fez muitas coisas por nós, o teu providente cuidado, etc., Paulo apenas diz, mas isso é um elogio também, isso é uma aproximação, sabendo que és há muito tempo juiz desta nação, eu me sinto à vontade para me defender. Isso é, meus irmãos, perspicácia, inteligência. O Senhor é experiente. Busque, então, sabedoria, prudência e perspicácia. Tem momento certo para falar, tem momento para ficar calado. Tem um jeito certo de falar. Tem uma forma de falar também. Com essa pessoa de um jeito, com a outra de um jeito. É preciso ter sabedoria, irmão, no nosso testemunho. Trate a todos com respeito. Tenha sabedoria do alto, peça inteligência para Deus, e ouça o que Provérbios ensina, ouça o que Tiago ensina. Por último, você quer testemunhar de Jesus? Aproveite as oportunidades para pregar. Os romanos vão dizer, não tem acusação contra Paulo, não tem algo que possamos trazer aqui e dizer o seguinte, olha, ele fez isso, então ele deve ser preso e ele deve morrer. Então, deixaram ele lá na prisão. Olha o versículo 22, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa.
e falou: quando o comandante Lísias descer, eu vou tomar conhecimento do caso, aquela enrolação que a gente tem até hoje, né? Querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado, final do versículo 27. Não tinha acusação. Não tinha uma prova. Enroscou aqui, não sabiam o que fazer mais. Paulo ia ficar chateado, chorando na prisão, dizendo que o mundo é injusto, depois de tudo que eu fiz, eu estou aqui, vim parar nesse lugar. Não. Ele prega para todo homem que estiver na frente dele, qualquer pessoa que estiver na frente dele. Félix ia lá conversar com Paulo. Olha o versículo 24. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo. Olha só que interessante. Paulo prega em Jerusalém, prega diante do Sinédrio, prega aqui, prega para Félix, prega para a mulher dele também. Sobre o quê? Olha só, aproveite as oportunidades para pregar o Evangelho, mas pregue o Evangelho. Fé em Jesus, é isso que o homem precisa. A justiça. Ou seja, dissertando ele acerca da justiça, aquilo que é reto diante de Deus e como o homem pode se justificar diante de Deus através da justiça de Cristo. Sobre o domínio próprio, aquilo que é aprovado por Deus, aquilo que é certo. E o juízo vindouro, olha os assuntos que Paulo falava. Fé em Jesus, justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Por que será que Paulo tratava desses assuntos? Existe uma informação histórica importante aqui, irmãos. Preste atenção. Coloco uma citação aqui. Essa mulher, Drusila, se é assim que se fala o nome dela, ela era muito conhecida, diz o autor aqui, ela era célebre por sua beleza vigorosa e arrebatadora. Quer dizer, ela era extremamente bonita, tão bonita que chamava a atenção. Por conta disso, Félix a seduziu com a ajuda de um mágico. Olha as histórias aí. A novela, né? Tomando-a de seu verdadeiro marido e guardando-a para si mesmo. Drusila era sua terceira esposa já. E cuidado com esses filmes de romance que está tudo fora da vontade de Deus, viu? Às vezes acha que é bonito, é uma coisa arrebatadora, nossa, deu tudo certo, ele amava, ele era carinhoso, ele era romântico, mas deixou uma, outra e ficou com outra. Cuidado com aquilo que não agrada a Deus, mas os filmes colocam-se de uma forma tão doce, tão hollywoodiana, e aquilo não agrada a Deus. Então veja, roubou a mulher do outro, pagando um mágico de Chipre para fazer isso. Terceira esposa. Então, o baixo padrão moral destes dois aqui ajuda a entender por que Paulo falou destes assuntos. Tinha coragem ou não tinha? Tinha. Tratou Félix com muito respeito diante dos outros homens, mas em conversa mais pessoal, ele falou sobre, lembra agora os assuntos, fé em Jesus, justiça, domínio próprio, que faltava nos dois aqui, a questão sexual, e juízo vindouro. Olha o final do versículo 25. Ficou Félix amedrontado. Claro, estava vivendo tudo errado. É que nem quando a pessoa ouve um sermão sobre o inferno,
sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus. Aí ele diz assim, eu estou com medo. Sabe por que está com medo? Porque está vivendo errado. Porque está vivendo fora da vontade de Deus e sabe que está fazendo isso. A consciência acusou, o painel acusou, por assim dizer. Então fica com medo, porque sabe que tomou a mulher do outro, pagou um mágico até para fazer isso, essa história maluca aqui. Ficou Félix amedrontado. O problema é, ele não correu para Jesus. As pessoas às vezes falam assim, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de me encontrar com Deus. Mas o que você faz então? Você corre para Jesus? Você entrega a sua vida para Ele ou continua na prática do pecado? Olha como que ele fala aqui com Paulo. Por agora você pode se retirar e quando eu estiver vagar eu te chamo, tá? Parece que não gostou muito dos assuntos que Paulo falou. E ele também esperava que Paulo desse algum dinheiro para ele, mas Paulo jamais faria isso. Aí chamava com mais frequência, mas apenas para receber algum dinheiro. Nós somos testemunhas de Jesus, irmãos. Nós pertencemos a Jesus e nós proclamamos Jesus. Nós somos testemunhas do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é que dirige as nossas palavras, dirige a nossa vida, que dirige a sua igreja. E nós somos testemunhas fortalecidas e amadas por Jesus. Porque veja que Paulo não se enfraquece. Ele testemunha diante dos homens, ele testemunha diante do ódio das pessoas, ele testemunha diante de Félix. Ele poderia tirar algum dinheiro que ele tivesse ali no bolso e falar, Félix, me solta aí, dá um jeito aí. Ele poderia dizer, eu não vou tocar nesse assunto porque a mulher dele teve toda aquela situação. Não, ele tocava nos assuntos, ele tocava nos pontos. Ele era uma testemunha fiel, que nós sejamos também. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Fala para o Senhor o que está no seu coração. Confessando o pecado, dedicando sua vida, converse com o Senhor. Firme um compromisso com Ele. Fortalece, ó Deus, a nossa vida. O Senhor é a nossa força. A força que precisamos para continuar, somente o Senhor pode nos dar. Toma-nos, ó Deus, em Tuas mãos. Que nós possamos falar de Jesus para outras pessoas. Nós possamos viver, ó Deus, na Tua presença, na Tua luz. Mortifica, Senhor, a nossa carne. Faz morrer, ó Deus, o velho homem de uma vez por todas. Para que tenhamos uma boa consciência diante do Senhor. Para que possamos falar, ó Deus, de uma forma coerente sobre o amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Possamos cantar aquele hino, Deus, com um coração realmente sincero. Direi ao mundo que sou crente, e não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que Ele salva. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Fortalece os cansados, abatidos, deprimidos. Fortalece, Senhor, o Teu povo para marchar com aquela firmeza espiritual, aquela firmeza de quem conhece o seu Deus, porque o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Faz, Senhor, esta obra no nosso coração, na vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.